Bom dia, irmãos queridos. Nesta sexta-feira, dia 29 de setembro, festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa dos arcanjos, São Miguel, Gabriel e Rafael, meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 47 a 51. Vereis os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não estamos sozinhos na nossa caminhada. Os anjos nos acompanham da mesma forma que acompanharam Jesus do começo ao fim de sua vida. O anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus. Um outro anjo tirou as dúvidas de José em sonho e lhe explicou a vontade de Deus. Outra vez, um anjo o alertou para fugir para o Egito e o chamou de volta no tempo certo. Tem anjos junto a Jesus nas tentações do deserto. 2 anjos explicam a ressurreição às mulheres que vão ao túmulo. São Miguel Arcanjo tem a missão de derrotar o diabo. Abra os olhos e peça ajuda a esses grandes intercessores, nossos amigos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele: Este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que estas. E disse-lhe ainda: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditamos hoje, no dia da festa dos arcanjos, com um estudo muito sério e completo que se encontra em um site específico para a formação de nossos sacerdotes e que pode ser muito útil para nós hoje. Assim diz esse estudo. Ao colocar a palavra anjos no buscador da internet, é incrível a quantidade de informações que aparecem, muitas contaminadas por doutrinas esotéricas. No entanto, é ainda mais curioso quando se busca imagens de anjos. Seres fofinhos, bebezinhos, por vezes afeminados, com bochechas vermelhinhas, asinhas simpáticas. Muitos artigos sobre os anjos estão, sem dúvida, contaminados por doutrinas esotéricas. Inclusive, é possível encontrar um anjo específico para cada dia da semana, entre outras coisas absurdas. No entanto, é preciso dizer que também se encontra muita coisa boa. Os anjos não são reencarnações, não são homens e mulheres com asas, não são lugares nos quais se sente a presença de Deus, não são gnomos, não são nem uma espécie de energia, nem tampouco uma fumaça branca. É interessante observar uma coisa. Parece quase que a humanidade, no seu conjunto, obedece a uma espécie de lei do bêbado. Depois de uma queda para a direita, procura compensá-la inclinando-se para a esquerda e acaba caindo nesta direção de esquerda. Assim, as épocas de racionalismo exacerbado e míope seguem-se outras em que proliferam as mais mirabolantes fábulas e crenças, e a doutrina sobre os anjos é das que mais facilmente se presta a estas deformações e aberrações.
o nosso tempo se inclui entre as segundas, a julgar do número de caricaturas deformadas destes seres não humanos sob a forma de deundes, gnomos, espíritos desencarnados, deidades e extraterrestres, que se misturam e se confundem nas prateleiras das livrarias e lojas de bibelô, bem como na cabeça de alguns. O calendário litúrgico da Igreja Católica celebra 2 festas angélicas. No dia 29 de setembro, a festa dos 3 arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e no dia 2 de outubro, os anjos da guarda. Quem são eles? Talvez o concílio da Igreja que mais se dedicou a explicar a doutrina sobre os anjos foi o Concílio de Latrão IV, no ano 1215. Nele se afirmou, num contexto de profissão de fé, que os anjos foram criados por Deus desde o início dos tempos, também os demônios. No caso dos demônios, o concílio nos diz que foram anjos criados bons, mas que depois se fizeram maus. Logicamente, houve pronunciamentos magisteriais sobre os anjos antes dessa data. Por exemplo, o Papa Zacarias, no ano 745, rejeitou os vários nomes dos anjos, ficando somente com os de Miguel, Gabriel e Rafael, porque a Sagrada Escritura só fala desses 3. Um outro concílio do ano 789 fez a mesma coisa. O que nos diz a Bíblia sobre os anjos? Bastante coisas. Os dicionários bíblicos dedicam a esse tema várias páginas. Em resumo, anjo vem da palavra grega angelos, que serviu para traduzir a palavra hebraica malak, que de maneira geral significa mensageiro. Eles são filhos de Deus, como vemos em Jó, capítulo 1, versículo 6, ou capítulo 2, versículo 1. São protetores dos homens, como fala o Salmo 90, versículo 11. Moram nos céus, como fala claramente Mateus 28, 2. São de natureza espiritual, como vemos em Daniel capítulo 3, 86, ou ainda em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Há anjos bons e anjos maus, como aparece em Zacarias 3, 1. Existem serafins, Isaías capítulo 6, querubins, como vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Existem tronos, dominações, potestades e principados, como vemos em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Virtudes, como fala Efésios capítulo 1, versículo 21. Existem arcanjos, como lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, ou em Judas 9. Anjos que cuidam dos indivíduos, Tobias 5. Nos evangelhos também se lê que eles contemplam sempre o rosto de Deus, se alegram pela conversão daqueles que estavam afastados de Deus, Lucas 15, 10. Dizem ainda que eles levaram o corpo de Lázaro no seio de Abraão, Lucas 16, 22. Então, resumindo, nos evangelhos encontramos esta figura de anjo, palavra angelos, que lembra a palavra hebraica malak, que significa mensageiros. São filhos de Deus, protetores dos homens, moram nos céus, são de natureza espiritual, há anjos bons e anjos maus, existem serafins, querubins, existem tronos, dominações, potestades, principados, virtudes, arcanjos, anjos que cuidam dos indivíduos. Nos evangelhos encontramos também a figura dos anjos que se alegram pelas conversões dos pecadores e anjos que levaram para o seio de Abraão Lázaro. Como se pode ver, as afirmações do magistério da Igreja estão solidamente apoiadas pela tradição escriturística. Com relação aos 3 arcanjos, acontece a mesma coisa.
Gabriel, que significa Deus é força, aparece no livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 16, capítulo 9, versículo 21, e depois no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 19 e 26. Miguel, que significa quem como Deus, aparece em Daniel, capítulo 10, versículo 13 e depois 22, capítulo 12, versículo 1, em Judas, capítulo 9, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. São Miguel é o padroeiro de toda a igreja. Rafael, que significa Deus cura, aparece em Tobias, capítulo 3, versículo 25. O Catecismo da Igreja Católica diz que os anjos são criaturas pessoais, ou seja, dotadas de inteligência e vontade. São, ademais, imortais por serem puramente espirituais e superam em perfeição as criaturas visíveis. O fato dos anjos serem pessoas, com coração como a cabeça, pessoas angélicas, mas sempre pessoas reais, nos faz ver que são capazes de relações de amizade e de fraternidade com as pessoas humanas. Os santos anjos são nossos amigos. E nós completamos dizendo como seria bom que cultivássemos esta amizade frequentemente, conversando com eles, pedindo sua proteção e agradecendo os seus favores, como falava Padre Pio. Todos os santos foram muito devotos dos anjos. São José Maria Escrivá, por exemplo, deixava que o seu anjo da guarda contasse o número de orações e mortificações que ele ia fazendo. Tinha-o presente nos trabalhos apostólicos que realizava. Chamava-o de relojoeirinho, porque era muito pontual em despertar-lhe e até consertou-lhe um relógio numa ocasião. Dedicava as terças-feiras a tratá-lo mais intensamente. Rezava ao anjo da guarda de alguém com quem tinha que conversar, ou escrever-lhe uma carta. Viu o Opus Dei no dia 2 de outubro de 1928, Festa dos Anjos da Guarda. Confiou os diversos trabalhos dessa nova fundação a cada um dos arcanjos. Caminho, esse clássico moderno da espiritualidade, dedica 9 pontos seguidos à devoção aos anjos. Como São José Maria, poderíamos elencar vários outros santos, cuja devoção aos anjos nos anima a ser mais amigos desses celestes espíritos. Enfim, toda a vida do povo de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, recebe proteção dos anjos. São Miguel Arcanjo é padroeiro de toda a Igreja. Nós, membros da Igreja, podemos intensificar nos próximos dias a nossa devoção a estes celestiais guardiões da nossa fé, esperança e caridade, do nosso trabalho pela causa de Deus e do nosso caminho rumo ao céu. Sejamos gratos aos nossos anjos da guarda e, sobretudo, agradecemos ao Senhor por estes angélicos companheiros, hoje em especial os nossos amigos arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael. Depois dessa reflexão iluminante, podemos ler novamente o trecho de hoje e viver este dia procurando relacionamento com estes grandes nossos amigos, que são os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Não rejeitamos sua amizade. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele: "Este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade." Natanael disse-lhe: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi." Natanael exclamou: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus lhe respondeu: "Estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que estas."
E disse-lhe ainda: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos agora anotar as frases que mais nos atingem e que expressam o relacionamento que Jesus tinha com os anjos. Neste momento podemos escolher o propósito que nos acompanhe neste nosso dia e um constante abandono ao amor de Deus que nos alcança também através de seus anjos. Podemos conversar com eles e pedir ajuda a São Miguel Arcanjo que nos proteja contra o mal, nos defenda das ciladas do mal. Pedir ajuda ao Arcanjo Gabriel que anunciou a Maria o nascimento de Jesus. Quantas coisas ele pode nos explicar, nos iluminar. Pedir ajuda a Rafael, o arcanjo da saúde, por todos os problemas físicos que temos. Não são deuses, de forma alguma, mas são seres mais fortes e inteligentes do que nós e podem nos ajudar muito.
vereis os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Paz e alegria a todos. Vamos aproveitar destes grandes amigos que Deus coloca ao nosso lado. Paz e alegria a todos. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar, pra nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor. De todas as manhãs, tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões.